Aplaude a Jesus mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome, amém? Ele se faz presente neste lugar. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 16. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nesta noite, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se você tem alguma dificuldade, levante suas mãos, que os obreiros vão até você e te ajudem a encontrar. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de versículo de número 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro a uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos e muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo de número 20. E apresentando-se aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Versículo 21. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão, no versículo 22, se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo de número 23, e havendo-lhes dando muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Versículo de número 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, versículo de número 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham todos fugido. Mas Paulo clamou com uma grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Versículo de número 31 diz: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e tua casa. Versículo de número 32, e lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele todos os seus, e levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se de que em toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saia e ide em paz. Mas Paulo lhe replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venha a eles mesmo e tirem-nos para fora. Feche os seus olhos.
olhos, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, Jesus, que a Tua palavra seja uma palavra rema nesta noite, Senhor, que venha como uma semente que será plantada em nossos corações, na qual crescerá uma grande videira e virá dar bons frutos, Senhor. A Deus, muitas vezes não somos dignos, papai, mas estou aqui como Teu servo, Senhor, quando disse: eis-me aqui para ser instrumento em Suas mãos, para, Senhor Jesus, ser usado e levado onde o Teu Espírito há de me levar. A Deus, que Tua palavra seja uma palavra que virá confrontar, sim, os nossos corações, mas que sairemos nesta noite renovados, transformados e revestidos, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, pode-se tomar o seu assento. Amém, meu irmão? Talvez uma palavra simples, talvez uma palavra que muitos já conhecem, talvez uma palavra que muitos já ouviram, muitos pregadores falar, mas como diz a palavra do nosso Senhor, a palavra ela se renova todos os dias, e ela é o alimento na qual nós precisamos, assim como a palavra de Deus diz: aonde um ou dois estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Hoje nós aprenderemos sobre as adversidades da qual nós enfrentamos em servir a um Deus vivo, talvez um Deus que nós propagamos, mas um Deus que propagamos somente da boca para fora. Mas como posso dizer sobre alguém que não conheço? Como posso dizer sobre alguém que não tenho intimidade? Como posso dizer sobre alguém que ainda não tem um relacionamento profundo e íntimo? Esses homens vão nos ensinar na Tua palavra que eles tinham o toque, a sensibilidade a Deus, que eles tinham a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, porque não tem como ter a sensibilidade, não tem como ouvir a voz de Deus se você não tem intimidade no profundo. Mateus 6,6: ei, tranque no seu quarto e busque a Deus com todas as suas forças, e Ele vos ouvirá. Que seja chamado de Pai, que seja chamado Cristo de amigo, mas sem intimidade não tem como falar de Deus. Sem intimidade não tem como propagar as boas novas. Há um evangelho tão sobrenatural, na qual nós não entendemos de simples, onde nos fala que Deus é o amor. E nós entenderemos que os propósitos de Deus, Ele nos faz e nos leva a passar por momentos de dores. Mas todo propósito vale a pena passar por qualquer circunstância que for. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem foi impedido? Paulo e Silas, de anunciar a palavra na Ásia, pois eles tinham um destino. E no 7 diz: e quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Quando nós temos intimidade e relacionamento, nós temos obediência, porque não adianta você saber entender, buscar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas do que vale buscar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serem acrescentadas, se não tiver obediência à palavra do Senhor? E Jesus vem e diz, mas para os seus discípulos: e vos acrescento mais um mandamento, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quando temos intimidade, temos relacionamento. E quando tem intimidade, tem relacionamento, tem obediência. Obediência se quer respeito. Obediência se quer temor à palavra de Deus. Se quer temor, entendimento ao evangelho, ao propósito que Deus colocou no meu e no seu coração. Porque eu acredito que cada um está aqui nesta noite porque entendeu qual é o propósito para a sua vida. Muitos talvez entram neste lugar e se encontram perdidos, assim como a geração de Moisés, que andou 40 dias e 40 noites, 40 anos no deserto, e não conseguiram muitas vezes entender qual era o propósito de Deus, criando outros deuses e não dando ouvido àquilo que Deus colocava no coração de Moisés. Eu acredito que nós temos uma geração de Josué neste lugar, uma geração que entende o propósito de Deus. Uma geração de que quando entre, e Jesus diz lá em Abacuque, Deus diz em Abacuque: ao entrar em meus átrios, cale-se, pois eu estou diante dele e quero ser adorado. Se você entendesse o real propósito que esses homens vão passar, que esses homens passaram e nos ensinam, para entender que a dor e o sofrimento, vale a pena entender que servir a Deus
é motivo de alegria em qualquer situação. Você daria muito valor quando você entra neste lugar. E vocês têm somente 2 horas para entregar o melhor. Porque ao entrar em meus átrios, cale-se, pois eu estou neste lugar e quero ser adorado. Viemos para a casa do Senhor, o templo, somos um ajuntamento, somos a comunidade de Cristo, onde Cristo é o cabeça, Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Entregamos deste lugar não para pedir, entregamos este lugar não para receber aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer nos entregar. Não vos conhecer um Deus que faz, mas um Deus que é, um Deus que quando você não encontra mais saída, aí Ele fala: ei, dá licença aqui, agora é comigo, porque eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que faz levantar do vale de ossos secos e de ouvida, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Eu sou o Deus que faz e desfaz. Eu sou aquele que deu a vida e ela eu tirarei. Entramos no santo templo do Senhor para levantar cânticos em adoração e alegria, para suplicar e agradecer pela oportunidade de estar em sua casa. E muitas vezes nos comportamos como meninos na fé. Nos comportamos como meninos, na qual a palavra entra por um lado e sai pelo outro. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e no 9 diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no 10 diz: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E no 11 diz: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E em uma colônia estivemos alguns dias nessa cidade. E ali num sábado saímos fora das portas para a beira do rio. Porque Paulo costumava aos sábados e aos dias da sua peregrinação buscar sinagogas para ter momentos de oração. E como não tinha naquele lugar, Paulo vai à margem de um rio, onde se costumava fazer as orações por aqueles dias que ali estava. E assentando, falando a uma mulher que se ajuntava. E aconteceu que indo nas orações todos os dias, havia uma mulher que o estava perturbando e dizendo uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, na qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, na qual a história diz que eram 13 senhores. Estava seguindo a Paulo todos os dias, na qual ia para aquele destino para orar, clamando e dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ali um dia, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora aquele Espírito, que para muitos talvez parecia vir da parte de Deus, saiu em nome de Jesus. E ali aquela mulher foi curada. E aqueles senhores, 13 senhores que ganhavam com aquela mulher através das adivinhações, ficaram furiosos, porque Paulo expulsou o demônio. Então não tinha mais lucro sobre a vida daquela mulher, não tinha mais hábito que aquela mulher fizer para dar lucro àqueles homens. E apresentando e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram para a praça pública, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E eles achavam que Paulo e Silas eram judeus. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes daqueles homens diante de todo o povo que se encontrava naquela praça. Mandaram açoitá-los com varas. E a multidão,
Vendo tudo aquilo e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram no cárcere e na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, ou o pagaria com a própria vida. Eu separei alguns versículos aqui na qual fala sobre intimidade com Deus, não precisa você abrir. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Isso é reflexo de quem tem intimidade com Deus. Em Isaías 65:24 diz: antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando e eu vos o ouvirei. Em Sofonias 3:17 diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijar em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijar em você com brados de alegria. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é a reflexão que eu trago para vocês nesta noite. Intimidade com Deus. Não tem como falar de Deus sem ter intimidade com Deus. Não tem como entender o propósito de Deus sem relacionamento com Deus. Não tem como passar pelas situações adversas em nossas vidas. Não tem como enfrentar as tribulações. Não tem como enfrentar as frustrações sem intimidade e relacionamento com Deus. Como eu busco intimidade com Deus? Palavra. Como eu busco relacionamento com Deus? Ao prostrar os meus joelhos em sinônimo de humilhação. Porque Deus diz: quanto mais você descer e buscar-me, mais eu abrirei as janelas dos céus e revelarei os meus segredos. Quer falar de Deus? Busca intimidade com Ele. Quer ter relacionamento com Deus? Tenha intimidade com Ele. O poder da oração. Não andei ansiosos de coisas algumas, sem tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ou seja, o que Paulo e Silas usou na prisão? Intimidade, relacionamento. Eles iam para um destino, peregrinar para um destino, levar um evangelho, propagar as boas novas, pois através da sensibilidade, intimidade e relacionamento que eles tinham com o Senhor, eles entenderam e obedeceram a ordem do Espírito Santo de não ir para aquele destino na qual foi mudado o caminho, porque existia um propósito. Mas Paulo entendia porque ele tinha intimidade. Paulo entendia porque ele era um homem de oração. Paulo entendia porque ele reconhecia que era o Deus que ele servia. E ele sabia que tinha um propósito. Então nós aprendemos sobre intimidade e relacionamento. Não tem como propagar as boas novas, não tem como levar um evangelho reto, íntegro, porque a palavra de Deus nos ensina que a conversão, ela tem que ser genuína, o arrependimento tem que ser diário. Nada disso basta se a gente falar que é cristão. Eu posso ser cristão, vestir as capas de cristão, mas se não tiver arrependimento diário, se não tiver a conversão genuína, tudo disso não vale de nada. Sem arrependimento não tem intimidade. Sem conversão genuína não tem intimidade. Sem conversão genuína não existe arrependimento. E sem arrependimento não tem como você reconhecer todos os dias que você é falho. E que Jesus não ama o pecado, mas ama aquele que pecou. Filipenses 4, 6, 7 diz o que eu acabei de falar: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês acreditam que Paulo e Silas ficaram ansiosos? Não ficaram ansiosos porque entendiam o propósito. Porém, não andeis ansiosos de coisa alguma, sem tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas suas orações
E pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente somente em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu estiver na sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele é o Deus do impossível. Se for para Jesus, meu irmão, pode entregar o melhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orares ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Ao poder da oração, meu irmão, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Muitas vezes Deus quer falar com você, meu irmão, mas você não deixa, porque o muito falar atrapalha de Deus falar com você. Aí você tem intimidade com Deus? Não, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vós assemelheis aos gentios, pois a eles, porque Deus o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Até mesmo as palavras que hão de sair da minha boca vêm de Deus, porque Ele sonda o meu coração e conheces o meu e o seu pensamento. Irmão, eu estou te falando de um Deus vivo, irmão. Eu estou te falando de um Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Eu estou te falando de um Deus de Isaac, de Jacó. Talvez você não conheça um Deus de Abraão, na qual nós somos a sua geração, estamos aqui. O Deus de Davi, o Deus na qual escolheu Davi para rei, segundo o seu coração. O Deus do impossível, o Deus de Mesaque, Medraque e Abednego, aquele que tirou esses homens da fornalha. Um Deus que entregou o seu único filho na cruz, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Não há amor maior, não há misericórdia maior, não há graça maior do que a graça de Deus derramada sobre a minha e a sua vida, um favor imerecido, na qual nós hoje estamos aqui e bendizemos o teu santo nome. E quando entrarmos por aquela porta, assim como Paulo e Silas, que quando estava naquele cárcere ali, amarrado com os pés, amarrado pelas mãos, mas as suas bocas não estavam tapadas, e ali levantavam cânticos e orações. Quando entramos neste lugar com um propósito, entendemos um verdadeiro evangelho, entendemos a porção que foi derramada sobre nossas vidas, a manifestação do Espírito Santo que habita sobre a minha vida e a sua vida. Ah, meu irmão, você entrar naquele lugar ali saltitando, alegre na presença de Deus, e bem dizendo o teu santo nome, dizendo, não importa a circunstância, não importa se eu estou devendo lá fora, não importa se eu estou com um problema lá fora, não importa doença nenhuma, porque eu sirvo um Deus que não dorme nem de dia e nem de noite. De onde vem o meu socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso, porque 10.000 cairão à minha direita e 1.000 à minha esquerda, mas tu não serás atingido. A sombra do Onipotente está sobre você. Você está sobre as asas daquele que te criou. Você está sobre as asas daquele que diz, não temas, não temereis, não temerás, não temas, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. Em Tiago 4,14 diz, o que é a vossa vida? A vossa vida é como uma fumaça, que de repente aparece e se desvanece. Talvez você tenha muitos anos no Evangelho, talvez você venha todos os dias na casa do Senhor, mas eu te pergunto, o que é a vossa vida diante da presença de Deus? Será que você ainda não entendeu realmente o propósito que Deus tem para com você?
Assim como Paulo e Silas entenderam e sabiam qual era o propósito. Aqueles homens foram colocados em praça pública, foram humilhados, foram açoitados, chicoteados, sangues, as suas peles saíam para fora. Mas Paulo não abriu a sua boca para murmurar em momento algum, diz a palavra. Porque ele conhecia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele se alegrava de estar na presença do Senhor. Ele se alegrava de carregar um verdadeiro evangelho. Ele se alegrava de entender: ei, toma a sua cruz e carregue-a. O que é a vossa vida? A vossa vida é como uma fumaça. Mas quando você entende o que Deus tem para você, o seu chamado, o seu ministério, quando você entende que buscar a Deus é tudo o que eu preciso, que ser obediente, amar o próximo, as demais coisas assim serão acrescentadas, com o entendimento que o meu primeiro ministério é a minha família, que eu tenho que zelá-la e cuidá-la por ela, para que eu possa sim cuidar das coisas de Deus e entregar o meu melhor. Paulo renunciou à sua vida, Paulo renunciou à sua história, Paulo foi transformado, revestido e renovado pelo sangue de Cristo. Ele se alegrava na presença do Senhor, foi açoitado em praça pública. Paulo era romano, diante do seu povo, diante da sua origem, foi açoitado, foi humilhado, foi jogado ao cárcere em meio a muitos presos, injustamente, meu irmão. Esse é o preço de pregar o evangelho, esse é o preço de pagar, que eles pagavam por pregar o evangelho, por levar o amor. E se hoje você está aqui, e se hoje eu estou aqui, alguém lá atrás pagou o preço por nós. Sim ou não? Esses homens pagavam o preço. Eles pagavam o preço por servir um evangelho íntegro e reto, simples. É tão simples, nós que complicamos as coisas. Talvez você fala tanto de Deus, mas você não tem intimidade com Deus. Talvez você fala tanto de Deus, mas você não tem relacionamento com Deus. Talvez você fala tanto de Deus, mas você sequer senta no seu quarto e dobra o seu joelho. Aí quando vem as circunstâncias, quando vem as situações, o que você faz? Você murmura. O que você faz? Você critica. O que você faz? Você põe culpa na igreja. Você põe culpa nas situações adversas que estão ao seu redor. Mas quando você tem um entendimento, quando você está com os olhos focados, entendendo que Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas, quando você tem intimidade, quando você tem relacionamento, quando você tem uma vida de oração, quando você entende que você tem que ter uma conversão genuína, um arrependimento diário, porque você é falho e a graça é um favor imerecido que foi entregue por mim e por você. Ah, irmão, você passa pela prova dando glória a Deus. Você passa pela prova sorrindo. Não há nada que vai fazer você parar, meu irmão. Não há nada que vai fazer, porque você tem fé. E a fé é o firme fundamento de todas as coisas. A palavra de Deus não nos mostra e nos ensina que ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ela há de mover montanhas. Qual é o tamanho da sua fé? Como você vem usando a sua fé em Cristo Jesus? Amém? Eu anotei uma palavra aqui que falou muito comigo, que diz: enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que qualquer cargo ou posição. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. A palavra é para confrontar. E Deus, Ele exorta porque Ele nos ama. Porque se não amasse, Ele não nos exortava. E olha, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Ei, cargo não salva ninguém. Título não salva ninguém. O que há de te salvar é intimidade, relacionamento, oração, busca.
Paulo, em uma de suas cartas, nos alerta que neste mundo passaremos pelo quê? Tribulações. Mas com Deus ao nosso lado teremos a esperança. E assim desenvolveremos um caráter aprovado para enfim conseguir enfrentar os problemas e todas as dificuldades. A dor é algo que é inerente ao ser humano, não é nada extraordinário sentir dor, seja ela física ou emocional, pois existe sangue correndo. Somos homens, somos carne. Em Provérbios 14:13 eu coloquei aqui: até no riso tem dor, o coração, e o fim da alegria é tristeza. Porém é possível aprender a estar bem e feliz em toda e qualquer situação. Esse é para quem busca a Deus. Esse é para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Esse é para aqueles que conhecem o Deus que serve. Aquele que é o alfa, o ômega, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus todo-poderoso, onisciente, aquele que não há sabedoria maior do que Deus, onipresença, aquele que está em todos os lugares. Deus habita em você, meu irmão. A manifestação que habita em você é o Espírito Santo de Deus. Então começa a liberar o perdão aí. Começa a dizer para Deus aí: tira de mim tudo aquilo que não convém, não provém de ti. Tira o rancor, tira a mágoa, tira a angústia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em templo limpo, meu irmão. E você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não há presente maior. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho que ir para que Paracletos venha sobre vós. Eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha sobre vós. E para mim, na minha concepção, não há presente maior do que a presença do Espírito Santo que habita sobre nós. Aquele que se alegra conosco, aquele que se entristece conosco, aquele que nos convence do erro e do pecado, aquele que nos mostra o caminho, assim como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há de ninguém ir ao Pai se não for por mim. É Cristo que é o caminho. É Cristo que é o centro de tudo e de todas as coisas. Somos filhos do Deus do ouro e da prata. Que possamos, nesses finais de tempo, na qual nós dizemos sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar aquilo que nos falta espiritualmente, porque as coisas lá fora materiais hão de ficar. A nossa herança não está aqui neste lugar. Sabe por que Paulo passou pela luta dando glória a Deus? Sabe por que Paulo e Silas cantavam cânticos e oravam, e aquele lugar começou a estremecer e as cadeias começaram a se quebrar? Porque a herança não está aqui neste lugar. Quantos querem ir para o céu, estar com Jesus? Meu irmão, quase ninguém levantou a mão aí. Ninguém quer ir para o céu, não? Rapaz, eu quero ir. Eu quero ir. Eu não sei você, mas às vezes eu estou em casa escutando louvor, e aí às vezes eu falo para Jesus: vem me buscar. Me leva logo, Senhor. Me leva logo, porque o mundo já não nos pertence mais. O mundo já é do maligno. Fomos chamados sim para propagar um evangelho e as boas novas. Mas quando você tem sensibilidade e intimidade, eu não sei você, meu irmão, mas dá uma vontade de ir embora logo, meu irmão. Um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá tristeza, um lugar onde não haverá choro, mas haverá alegria, porque estaremos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Em Filipenses 4, 12 e 13 diz: tanto sei estar humilhado, como também estar sendo honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu até coloquei aqui: esta afirmação vem de um homem experimentado em dores. Pega aí, meu irmão, que isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Isso aqui é para quem gosta e quer ter intimidade com Deus. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Efésio,
foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou em Roma preso e algemado, mas nunca desistiu, pois carregava dentro de si uma certeza. Glória a Deus. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Em Filipenses 1:12-8 diz: quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para um progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Isso é tremendo, irmão. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa disso tudo? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade ou não, também com isto me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Precisamos ter consciência. Para se livrar da dor, o único caminho é Jesus. Precisamos enxergar os propósitos para a nossa dor. Dor sem propósito é sofrimento inútil. Sim ou não? Judas Iscariotes suicidou-se arrependido por ter traído Jesus. Ele se enforcou em uma árvore sobre um penhasco. A corda arrebentou e Judas caiu em cima de uma pedra afiada. Tiago Maior morreu ao lado do homem que o delatou ao rei da Judéia, Herodes, Agripa. O delator se arrependeu e se converteu na hora H, mas já era tarde. Ambos foram executados em Jerusalém, decapitados e perfurados pela espada de um soldado. Você quer ter intimidade com Cristo? Você quer servir? Porque eu vos apresento um verdadeiro evangelho. Não o evangelho da prosperidade. Porque a tua prosperidade não estás aqui neste lugar. Está com Cristo Jesus, aquele que fez os céus e a terra. Filipe morreu por converter a mulher do homem errado. Um procônsul romano, dependendo da versão, ele foi crucificado ou torturado até a morte em algum lugar da Ásia Menor. Mateus, relatos do pensador gnóstico. Quando coloquei aqui, a história mais antiga diz que ele morreu na Etiópia de causas naturais. O único que morreu de causa natural, meu irmão. Tiago Menor, culpando os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma em 64. O imperador Nero teria inflamado o povo a apedrejar e espancar Tiago. E hoje, historiadores que dizem que a perseguição a cristãos começaram somente depois do período de Nero. Atos dos Apóstolos, primeira epístola de Clemente, vítima da perseguição religiosa de Nero, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir indigno de morrer como Cristo. Segundo a tradição, o fato que se deu no circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. Isso aqui é história, irmão. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é para mostrar para você que ter intimidade com Deus não é fácil. De que ter relacionamento com Deus não é fácil. Mas quando você entende e tem intimidade, tem relacionamento, que você entende que existe uma renúncia em servir a Deus. Porque quando você levantou a sua mão
e diz: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador, ali você está se alistando ao exército de Cristo. Ali você está dizendo: Senhor, guia os meus caminhos, toma conta da minha vida, Senhor. Mostra-me, Senhor Jesus, que Tu és o centro de tudo e de todas as coisas. Assim como diz Pedro: para onde irei se somente Tu tens a palavra da vida eterna? Aí tudo se torna fácil, porque você tem um entendimento que a tua herança não estás aqui. Assim como Paulo e Silas. Eu imagino que Paulo e Silas ali, com os pés acorrentados, os braços acorrentados, os sangues correndo, cheio de dor, meu irmão. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar que o que nós fazemos e entregamos para Deus é muito pouco, porque esses homens entregaram e fizeram pelo Evangelho, e hoje nós estamos aqui para testemunhar a vida e a história desses homens, que muitos são chamados de heróis da fé. E muitas vezes a gente coloca um colete e fala: sou o melhor cristão. Servir a Deus, meu irmão, é um privilégio. Fomos chamados, fomos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. Desde o ventre da sua mãe, a sua história já estava escrita pelo dedo de Deus. É Ele que vos guarda, é Ele que vos guarda a tua geração, de geração em geração. O que tu tens feito para Jesus, o que tu tens entregado, até aonde vai a sua fé, mesmo nos mostrando que ela é o firme fundamento de todas as coisas, mesmo entendendo que Jesus diz, mesmo entendendo que ainda que eu estiver no vale da morte, ainda que eu estiver no fundo do poço, não há de temer, porque Deus está contigo. Paulo não temeu, Silas não temeu. Silas, vamos fazer o seguinte: você louva aí e eu oro daqui. Olha o poder, meu irmão, olha o poder que tem no cântico, olha o poder de levantar cânticos ao Senhor. Olha o poder que o louvor tem de expulsar demônios. Olha o poder da oração, meu irmão. E muitas vezes você só ora quando está dentro da casa de Deus, quando está dentro dos átrios do Senhor. Ei, Deus te chama para uma intimidade profunda. Deus te chama para um relacionamento íntimo. Quer viver o sobrenatural de Deus? Se achegue mais a Ele. Assim como uma noiva que se prepara para um casamento, assim, quando nós vamos nos casar e vamos nos aliançar e vamos entender ali, fazer uma aliança, assim como a palavra de Deus nos diz: e una-se uma só carne. E a aliança que fazemos com Deus e a aliança diante dos homens, respeitando a autoridade do Senhor, espirituais, e respeitando as autoridades desta terra, assim como uma noiva que se prepare para ter uma intimidade com Deus, se prepare para a volta de Cristo. Sem intimidade, sem relacionamento, meu irmão, você corre o risco de ficar neste lugar. Busque a presença de Deus, seja sedento pela palavra de Deus. Deus te chama, Deus quer te usar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A colheita é grande, meu irmão. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: em meio à adversidade não temas. Em meio à adversidade não temas. A palavra mais repetida em toda a Bíblia é: não temas. Olha isso aqui. Essa frase e suas variações apresentam 365 vezes nas Escrituras. Você sabe o que é, ô cabeça dura? Deixa eu falar um negócio para você aqui. Todos os dias o Senhor te aconselha: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. 365 vezes. É como se fosse 365 dias do ano. Todos os dias o Senhor dizendo em várias expressões: não temas, eu sou contigo. Não temereis, eu estou contigo. Não temas, eu sou contigo. E recebemos o mesmo conselho todos os dias do ano: não temas, não temas, não temas. A expressão exata não temas aparece em 58 textos bíblicos. Não temas, não temereis, não temais, porque o Senhor é convosco.
aquele que entregou o seu único filho por mim e por você, aquele que foi humilhado, açoitado, que a cada gota de sangue que foi derramada na sua face, para nos livrar do pecado, pagou o preço por mim e por você. Busque intimidade com Deus. E Paulo e Silas ali, para encerrar, começaram a cantar cânticos. E Silas cantava e Paulo orava. E perto da meia-noite, ali no versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem? Hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Irmão, olha o poder que a oração e o louvor têm sobre as suas dificuldades. Cadeias estão quebrando deste lugar. As janelas do céu estão abertas e está sendo derramado bênção sobre a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar, mas eu tenho a certeza que você sairá daqui renovado, transformado, revestido e cheio da presença de Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro tirou-se a sua espada e pensa a responsabilidade, porque a vida dele estava sobre a responsabilidade daqueles presos, como Paulo e Silas. E quando ele colocou a sua espada para tirar a sua própria vida, Paulo aparece e grita: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo entendia qual era o propósito lá atrás, de quando o Espírito Santo não permitiu e fez ele e Silas desviar o seu caminho, porque vidas precisariam ser salvas, correntes precisariam ser quebradas, cadeias foram quebradas. Há cadeias sendo quebradas sobre a tua vida espiritual, meu irmão. Há cadeias sendo quebradas sobre o seu relacionamento, meu irmão. Há doenças sendo curadas, há pessoas sendo curadas de doenças aqui nesta noite. Está caindo sobre terra, porque a tua palavra nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu profetizo, há cadeias sendo quebradas nesta noite. Mas Paulo e pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou ante de Paulo e Silas, o carcereiro. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que faça para ser salvo? Ainda que eu perca tudo, Senhor, ainda que eu perca minha família, ainda que eu perca os meus bens, ainda que eu perca tudo, mas que eu não me afaste e não perca a sua presença. E eles disseram, irmão, isso aqui é profético, se você entende isso daqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua parentela, tu e a tua geração, tu e aqueles que estão ao seu derredor. Seja um instrumento na vida daqueles que ainda não conhecem e não provaram da essência de Cristo. E lhe pregavam sim a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as suas feridas, os vergões. E logo ali, naquele momento, ele foi batizado. E ele e todo o seu, você consegue entender? Toda a sua geração, toda a sua família, toda a sua parentela. Não sei qual propósito que você entra aqui neste lugar, meu irmão, mas não se sinta uma pessoa acomodada. Existem pessoas dentro da tua casa precisando ouvir o verdadeiro evangelho. O verdadeiro testemunho começa quando saímos daquela porta para fora. Seja instrumento de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Seja na escola, no trabalho, na rua. Há irmãos que são renegados pela sociedade. Há irmãos em Cristo jogados na sarjeta. Seja instrumento de Deus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou-se de que em toda a sua casa havia
crido em Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma dádiva, é um presente que nós temos. O mundo já é do maligno, o mundo já não tem mais nada a nos oferecer, mas Cristo sim. Ele entregou o seu único filho por mim, por você na cruz do Calvário. Não há amor maior. O seu amor é grande. E hoje nós estamos aqui para bendizer o teu santo nome. Hoje nós estamos aqui para nos deleitar diante da sua presença, para nos prostrar diante do seu altar em sinônimo de humilhação. Mesmo Ele conhecendo, mesmo Ele sondando o meu coração, mesmo Ele conhecendo o meu coração, sondando meus pensamentos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que dá vida. Ele é o Deus que levanta do vale de ossos secos e dá vida. Talvez você esteja com os seus ossos secos nesta noite. Deus está te dizendo: eu te levanto e dou vida novamente. Busque intimidade com Deus. Busque um relacionamento profundo com Deus. Quanto mais você descer, quanto mais você se humilhar diante da minha presença, mais eu abrirei as janelas dos céus e revelarei os meus segredos. Sem relacionamento e intimidade, não tem como andar com Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a apresentar para Deus aquilo que você tem passado na sua vida. Talvez você está passando tribulações. Talvez você está com dificuldade. Talvez você tenha alguma causa que precisa ser resolvida. Talvez tenha alguém que você vem orando muito tempo. É você e Deus agora, meu irmão. Busque um relacionamento com Ele. Comece a abrir a sua boca e comece a dizer, porque até as palavras que saem da tua boca vêm dEle. Ele te conhece no íntimo e no profundo. Comece a dizer: Senhor, pega o meu fardo, carrega o meu fardo, Senhor. Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer carregar o teu fardo. Ei, Jesus está à porta e bate. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele te chama para um relacionamento. Ele te chama para uma intimidade. Ele tem promessas sobre a sua vida. Abra a sua boca. Comece a chamar a atenção de Cristo nesta noite. Comece a chamar. Comece a levantar cânticos, para que os louvores subam como um incenso suave e chegam às narinas de Deus. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Mas chame a atenção de Deus neste lugar.